A paz do Senhor. Nesse momento eu quero refletir com você. Aliás, eu já refleti e cheguei às minhas conclusões de algo que tem acontecido na vida de muitas pessoas e às vezes eu tenho questionado a mim mesmo. E como eu sempre tenho falado aqui, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas interrogações. E nesse momento eu quero compartilhar com você algo que eu tenho aprendido sobre a fé. Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas dizerem que tem fé, mas essa fé não tem trazido resultado na vida dessas pessoas. E eu vivi um momento na minha vida também que eu entendia que eu tinha fé, mas a fé, essa fé que eu tinha, ela não me trouxe nenhum resultado até o momento que eu aprendi, através da palavra de Deus, o significado e a maneira certa para que a fé viesse a trazer benefício para a minha vida. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Hebreus, que se encontra no versículo 11, no capítulo 11, aliás, onde ele diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. A fé é a certeza. No mundo que nós vivemos hoje, nesse sistema, a fé, para muitas pessoas, elas têm entendido que a fé, ela é exemplificada na vida daqueles que possuem muitos bens materiais, daqueles que estão cercados de coisas. Por exemplo, eu já visto algumas denominações, elas têm incentivado as pessoas a terem fé em Deus para buscar coisas materiais, coisas que dão ao homem a capacidade de realizar os desejos aqui desse mundo. Mas, à luz da palavra de Deus, a fé não é representada apenas por isso. Se eu abrir a minha boca aqui e disser a você que Deus não pode dar bens materiais a uma pessoa, eu estou mentindo. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz aqui a respeito de fé. Se você for ler o versículo 4, o escritor ele diz o seguinte, que a fé, aliás, o versículo 6 ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, para que você tenha a fé, essa fé que o escritor diz que a fé é a certeza, você precisa, em primeiro lugar, acreditar que Deus existe. Quando você acredita que Deus existe, você começa a ter essa fé. Porque se você não crê na existência de Deus, você não tem essa fé. Você não tem a certeza. Quando você acredita que Deus existe, o texto aqui diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, mais uma atitude que você deve ter para você acreditar que no momento que você aproxima de Deus em oração, você precisa acreditar. Ele no versículo 11 ele diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que você não vê. Ou seja, se você não tiver a convicção que Deus existe, embora você não veja, porque a tendência de nós seres humanos, nós queremos ver para crer. Mas a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Embora você não veja, mas você precisa crer. Eu faço uma pergunta. Você já viu
os seus intestinos. Você já viu os órgãos que estão dentro do seu corpo? Você não consegue ver, mas você acredita que eles existem. A mesma coisa é o que o escritor está dizendo. Primeiro, para que você tenha 100% de certeza que Deus, que você pode esperar, né? Aquilo que está prometido na palavra de Deus, primeiramente é necessário você crer que Deus existe. Segundo, você precisa crer que Deus recompensa aqueles que vão a Ele, que se aproximam dEle, tendo alguma necessidade que lhe pede. Segundo, lá em 1 João 1 João diz o seguinte, que essa é a certeza que temos para com Ele. 1 João 5,4. Está escrito lá, esta é a certeza que temos para com Ele, que se lhe pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo ponto, você precisa entender, conhecer a palavra de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você ter essa certeza. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com o irmão e ele disse o seguinte, ele disse, eu posso crer aqui que esse produto aqui vai mudar de cor, mas isso não acontece. Algum momento Deus lhe prometeu que você ia orar por um objeto e esse objeto iria mudar de cor? Já começa o erro. Você precisa crer naquilo que Deus prometeu. Eu vou trazer um exemplo. Se você for ver na história da humanidade, Deus sempre agiu, Deus sempre socorreu aquelas pessoas que estavam passando por uma necessidade. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus, Ele tem nos concedido. Eu vou lhe contar um exemplo. Eu vi o testemunho de um cidadão. Esse cidadão, quando ele não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus, ele foi um grande empresário. E naquele momento ali, a vaidade tomou o coração dele, porque ele estava ganhando muito dinheiro. E ele se envolveu em uma grande dívida. Ficou devendo, passou humilhação, ele e a família dele. Até que um dia a mulher dele aceitou Jesus. E quando aceitou Jesus, ele também aceitou Jesus. E ele começou a orar a Deus. E começou a pedir a Deus que ele queria limpar o nome dele, porque ele tinha sido criado pelo pai dele, e o pai dele ensinou a ele que não devia ficar devendo nada a ninguém. E aquele homem, ele estava com uma dívida muito grande no banco. Quando foi um dia, ele estava em casa, e naquele momento ele recebeu uma intimação da justiça, dizendo que ele tinha 24 horas para pagar aquela dívida. Se ele não pagasse, ele iria ser preso. Hoje não acontece mais isso no Brasil, mas na época dele existia. O homem poderia ser preso por ter sido fiel depositário, alguma coisa assim que ele falou. E naquele momento ali, ele já tinha orado a Deus antes, pedindo a Deus que resolvesse aquele problema, que ajudasse a ele a resolver. E ele, no testemunho dele, ele disse que de manhã ele amanheceu com aquela vontade de ir até o banco. Ele foi até o banco para ver a situação dele como estava. Quando ele chegou lá, que conversou com o gerente ele se identificou para o gerente abriu o sistema do banco e olhou a conta dele e mandou que ele fosse conversar com a outra gerente dessa pasta. Quando ele chegou lá para conversar com aquela gerente, a gerente disse, olha, você é fulano de tal? Ele disse, sou. Ela disse, eu queria conversar com o senhor porque o senhor ontem me deu um grande trabalho aqui. Aí ele disse, que trabalho? Qual foi? Ela disse, porque veio aqui um cidadão e trouxe um pacote de dinheiro e mandou que eu fizesse o levantamento de tudo que o senhor devia e pagou a sua dívida. E ele saiu dali sem entender. Ele disse, não existe isso. Quem pagou essa dívida? Aí você vê. A palavra de Deus diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. A palavra de Deus diz que Deus, Ele tem anjos. Anjos que trabalham em pró daqueles que confiam em Deus. Então eu quero lhe dizer, Deus pode dar dinheiro? Deus pode. Agora Deus só faz isso quando houver uma necessidade na sua vida. Não é o seu desejo. A Bíblia diz que se nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, isso será
atendido. Então eu quero dizer para você, Deus pode dar dinheiro, Deus pode dar riqueza, Ele pode todas as coisas. Agora, nós precisamos saber se o que nós estamos pedindo a Ele está de acordo com a vontade dEle. Se você for ler a carta de Tiago, Tiago diz que nós pedimos muitas coisas a Deus, mas nós não recebemos, porque nós pedimos mal, pedimos para usar para os nossos próprios prazeres. Então você precisa entender, tem muita gente com essa visão, que o que exemplifica a fé, o que dá exemplo de que a pessoa tem fé, é quando ela consegue bens materiais, quando ela consegue ter os seus desejos realizados. Eu quero dizer, você precisa olhar para a vida dessas pessoas, se essas pessoas estão vivendo de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Porque muitos têm tentado, fazer falcatrua, muitos têm tentado de todas as formas conquistar aquilo que o seu coração deseja e depois fica dizendo que foi Deus que deu. Eu vivi essa experiência. Eu vivi um momento na minha vida que eu tomava dinheiro em banco, era um cristão que não tinha compromisso com os princípios estabelecidos na palavra de Deus e consegui bens materiais para mostrar para as pessoas que Deus estava me abençoando, quando na realidade não existia isso. E um dia eu cheguei até o gerente do banco e fui falar com ele e ele me disse assim, eu disse, Deus tem me abençoado. Ele disse, cuidado, que banco não é Deus. Quero te dizer, cuidado que a corrupção não é Deus. Cuidado que nem tudo que você consegue vem de Deus. Nem tudo que você vê as pessoas conseguindo na vida delas, isso significa que foi Deus que deu. Porque o homem tem essa capacidade de conquistar muitas coisas que não veio de Deus. Mas eu quero te dizer, para que você possa ter 100% de certeza, essa fé que o escritor de Hebreus diz que a fé é a certeza. A fé não é dúvida, a fé é certeza. E para que você possa ter certeza, você precisa saber que Deus existe, você precisa saber que Deus abençoa, que Deus recompensa aqueles que o buscam, você precisa saber se aquilo que você está buscando está prometido na palavra de Deus, você precisa saber se aquilo que você está querendo está de acordo com a vontade de Deus. Aí nesse momento você vai ter a certeza, você vai conseguir aquilo que você está precisando diante de Deus, porque Deus é capaz de fazer qualquer coisa que esteja dentro das possibilidades dele fazer. A única coisa que a Bíblia diz que é impossível Deus fazer é Deus mentir. Porque ele não mente, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus usa qualquer situação, tudo que está disponível a ele para poder abençoar aqueles que confiam nele. Por isso que a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Deus faz qualquer coisa em benefício daqueles que confiam nele, que obedecem a sua palavra. Então fica para você nesse momento. Não fique olhando. O salmista diz que nós não devemos olhar para a prosperidade dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que conseguem levar a cabo, que conseguem realizar os seus desejos da forma que eles querem. Não é da forma que seu coração vai dizendo, da forma que o mundo vai dizendo. Mas creia no Senhor. Confia nele, como diz Davi no Salmo 37. Confia no Senhor, habita na terra e alimenta-te da verdade. Onde é que você se alimenta da verdade? Na palavra de Deus. Então eu quero te dizer que a fé, ela pode ser 100% de certeza. Agora, se você tem dúvida, é porque você ainda não conhece o Deus da Bíblia. Hoje eu te digo isso. Hoje eu posso te dizer porque eu conheço esse Deus. Eu já tive experiências maravilhosas com ele. E já confiei na palavra dele, já obedeci o que a palavra dele disse, em momentos que na minha consciência e no meu raciocínio eu dizia, rapaz, eu só tenho aqui duas opções, ou obedece a Deus ou deixa de obedecer. E eu obedeci a palavra de Deus e depois eu vi o poder de Deus na minha vida. Então a fé, ela tem um preço. Tem muitas pessoas, você tem direito a tudo que está prometido na palavra de Deus. É mentira. Você só consegue o que está prometido na palavra de Deus quando você faz por merecer. Se você for ver, todos os homens na história bíblica que receberam alguma coisa de Deus, foi uma reação de Deus diante de uma ação. Eles tomaram ação de fé e Deus agiu. Eles confiaram no que a palavra de Deus, no que Deus falou através da sua palavra, e Deus agiu em prol dessas pessoas. Então, primeiro você precisa crer. Crer e obedecer, e depois você vê o resultado. Não existe isso. Você não fez nada e você tem direito a tudo. Até a palavra de Deus, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Existem duas ações, crer e se batizar.
Quem não crê já está condenado. Então precisa primeiro partir a ação do homem. O homem precisa crer, o homem precisa confiar, o homem precisa obedecer para depois receber o que Deus tem prometido na sua palavra e aquilo que às vezes você não vai encontrar prometido na palavra de Deus, mas que você coloca em oração e confia em Deus. Não tenta resolver pela sua capacidade, não tenta resolver conforme os conselhos dos ímpios, mas você pratica e confia no Senhor. E o Deus que pode todas as coisas enche o teu coração de paz quando você confia nele. Que Deus te abençoe e que você possa aprender a ter essa fé que é a certeza, fazendo esses passos que eu lhe falei, crendo que Deus existe, crendo que Deus abençoa, que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele e que Ele recompensa aqueles que obedecem a sua palavra, porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Que Deus te abençoe.